Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Direto ao Assunto. Hoje vamos conversar, vamos bater um bate-papo excepcional com Rosa Freire da Aguiar, escritora, jornalista, correspondente das revistas Manchete, Isto É, na França, nas décadas de 70 e 80, é tradutora também, Rosa, e acumula muitos prêmios como tradutora. Acumula também na sua vasta biografia o prêmio Jabuti. Esse é um dos prêmios Jabutis que a Rosa ganhou. O livro dela, Sempre Paris, Crônica de uma Cidade, seus escritores e artistas, ganhou o prêmio Jabuti de melhor livro do ano de 2024. Rosa, seja muito bem-vinda ao podcast Direto ao Assunto. Nós vamos conversar, Rosa, hoje não somente sobre a tua trajetória, mas a gente vai fazer esse encontro maravilhoso que é presente e eterno na tua vida, que é onde tua vida se encontra com a de outro grande brasileiro, Celso Furtado, o Tenente. Desde já, Rosa, seja muito bem-vinda ao podcast Direto ao Assunto. Em relação à leitura do Celso Furtado, né, que você organizou os cadernos dele enquanto expedicionário, eu considero, antes de Neumann começar o repertório de perguntas, eu considero muito relevante a organização desses cadernos de Celso Furtado, porque o Celso Furtado que o Brasil conhece é o autor do clássico Formação Econômica do Brasil, é o ministro de João Goulart, é o ministro de Sarney, quer dizer, um cara muito atuante na política, um brasileiro que merece ser lembrado, e eu considero o teu livro, o livro que você organizou do Celso Furtado Tenente muito importante, justamente porque a gente está nos comemorando, relembrando, né, os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, e eu considero, Rosa, que aqui no Brasil essa data passou despercebida, Rosa, e eu apreciei demais a leitura de Celso Furtado, o Tenente, e você, antes de mais nada, está de parabéns por essa iniciativa, Rosa. Mais uma vez, seja bem-vinda ao podcast Direto ao Assunto. É um prazer tê-la aqui conosco. Seja bem-vinda, Rosa. Obrigada, Neumann. Muito Obrigada, Isabel. bem-vinda, muito bem-vinda. Muito obrigada. Você é muito bem-vinda. Vamos... Eu sou um fã incondicional de João Goulart, de Zé Sarney, de Celso Furtado e também agora de você. E Obrigada, eu lhe conto que eu tenho coincidências com o Celso, né? O Celso nasceu numa cidade chamada Pombal, no sertão da Paraíba. Conhece? Claro. Conhece Pombal? Claro. Pombal é muito perto da cidade onde eu nasci. Eu nasci numa cidade chamada Uiraúna, Pássaro Preto, em Tupi-Guarani. Lá também nasceu e me segurou no colo a Luísa Erundina, é minha conterrânea, amiga da minha mãe, me segurou no colo. E quando o Celso saiu de Pombal, eu acho que ele não chegou a conhecer um conterrâneo meu que foi pároco em Pombal durante muitos anos, muitos anos. Eu conheço muito bem Pombal, e aí eu quero primeiro começar por uma fofoca. Como é que você encontrou o Celso Furtado na tua vida, hein, Rosa Freire da Aguiar? Eu quero saber também, Rosa. Conta. Bem, 99% das pessoas acham que eu fui entrevistá-lo, né? Eu morava em Paris já há muitos anos. Eu já estava em Paris há uns 8 anos, 7 anos por aí. Celso muito mais. Celso já chegou lá no final de 64, início de 65. Mas, na verdade, nós nos conhecemos, como é de esperado, com brasileiros no exterior, numa feijoada. E ele foi convidado e eu fui também, na casa do José Maria Rabelo, que era outro exilado, tinha vários filhos, uma família grande, morava num subúrbio de Paris, e era gerente, era quem tocava, era o diretor da livraria brasileira e portuguesa que havia em Paris. E Zé Maria Rabelo, mineiro, e ele tocava muito bem essa livraria, fazia debates, era um lugar muito bonito ali no Quartier Latin.
tinha um subsolo, assim, onde ele caprichou, ele fez uma espécie de um auditório no subsolo e levava muitos brasileiros para debater. Celso até foi debater, mas eu nunca encontrei com o Celso lá. Num dado momento, Zé Maria começa a fazer uma feijoada, chamando, pouco a pouco, né, umas 10 pessoas, 15 pessoas, porque não cabia todo mundo nas casas, né? E aí teve uma que o Celso foi e eu fui também. E aí a gente se conheceu numa feijoada e não eu entrevistando. Na verdade, eu entrevistei Celso uma vez para Isto É, a Neumann vai lembrar, a Veja tinha chamadas amarelinhas, né? Aquelas entrevistas grandes de início da revista, e nós, na Isto É, começamos a chamar as nossas entrevistas, que eram no fim, de vermelhinhas. Então, acho que era Rolf Kuntz, que era o meu editor de economia, e ele pediu para eu entrevistar a Celso, mas era uma coisa bem pontual e bem específica, que eram os problemas do Brasil na década da dívida, né? Enfim, da dívida externa. Foi mais ou menos ali, meados dos anos 80, por aí, 82, nos anos da redemocratização. Eu fiz uma entrevista com o Celso, fiz uma vermelhinha com ele, mas, na verdade, eu nunca mais entrevistei Celso, quer dizer, acho que nem tinha porquê. Em compensação, quando ele morreu, e já antes, a gente conversava muito sobre os acervos dele, que o Celso tinha uns acervos muito grandes. Eu fiz muitas publicações, essa aí que eu fiz agora, acho que deve ser, eu já devo ter feito umas 15 ou 16 por aí, livros sobre Celso, de Celso, que eu reedito, que eu edito pela primeira vez, como é o caso desse livro, tem muita coisa inédita. Então, eu trabalhei muito já com os arquivos de Celso, mas, curiosamente, entrevista só fiz eu como jornalista, só fiz uma com o Celso para Isto É. Eu não sei nem onde foi parar, eu teria que reencontrar essa entrevista. Mais outra coincidência, antes da Isabel fazer a pergunta dela. Trabalhei 18 anos com Rolf Kuntz, brilhante jornalista de economia, brilhante professor, grande figura, Ele excelente está no citação. Estadão ainda, será? Está no Estadão, publicando artigos, e ele é bem mais velho que eu. Que bom, fico feliz. Ele era muito sério, né? Muito assim, Sempre foi, compenetrado e tal. Nunca foi de muita piada, não. Oi, Isabel, É, desculpe. Não, fica à Uma turma vontade. boa na Isto É. Você, Neumann, encontrou com você muitas vezes na leitura não só do Celso Furtado Tenente, quanto do teu livro, porque vocês entrevistaram pessoas em comum e eu sempre aprendo com esses encontros, Rosa. Algo que me chamou a atenção nesses cadernos de Celso Furtado, que também é meu conterrâneo, Neumann, eu não vou ficar... eu não vou ficar te devendo nada. Ele é meu conterrâneo, porque é paraibano, e ele é conterrâneo do meu avô, Ageu de Castro. A Ageu de Castro nasceu em Pombal e é um encontro atrás do outro aqui nessa conversa, Rosa. E eu me comovi muitas vezes lendo o Celso Furtado, lendo as tuas histórias, as tuas crônicas sobre Paris. Em relação ao Celso Furtado Tenente, algo que me chamou a atenção logo de começo é o Celso que fala não só lá da Europa, da guerra, mas do Celso que fala do Brasil de Vargas, do Brasil do fascismo. E aqui no relato dele, ele encontrou com Vargas apenas uma vez. Ele encontrou outras vezes. O que é que ele falava de Vargas naquele momento, Rosa? No momento da guerra, quer dizer, Celso vai para a guerra. Celso é de 20, né? O Brasil declara guerra em 22, quer dizer, Celso estava com 22 anos, mais que na idade de ser convocado, né? E foi. Demorou um pouco, porque Getúlio, quer dizer, o Brasil declara status de beligerância, né, como se dizia, com aos países do eixo, mas custou para criar a FEB, né? A FEB só é criada em 43, quer dizer, um ano e tanto depois da declaração de guerra. E mais custou ainda para mandar os pracinhas, quer dizer, foi tudo muito demorado. E, e ali o Celso era um jovem que fazia faculdade de Direito aqui no Rio de Janeiro, Sim. trabalhava na Revista da Semana, que era uma revista que vocês, Neumann deve lembrar do nome dele. Quem dirigia a revista era outro paraibano chamado Gratuliano de Brito. Então o Celso estava fazendo, já era funcionário do DASP, quer dizer, ele juntava muita coisa. Ele diz, inclusive, que aquele período que ele foi fazer CPOR, ele tinha feito já serviço militar na Paraíba, né, aos 17, 18 anos, uma coisa que se chamava, eu não sei se ainda existe, chamava-se tiro de guerra.
que era um serviço militar um pouco mais leve para quem estava estudando, que era o caso de Celso. Mas aí, quando ele chega aqui, ele vê que ele está em idade de ser convocado, ele então diz, então eu vou fazer o CPOR, que era o Centro de Formação, né, dos oficiais de reserva. Ele vai realmente como aspirante oficial de reserva, como segundo tenente. Naquele momento, ele via Getúlio como um ditador, não há a menor dúvida. Tem outros textos dele, tem diários dele dessa época, Sim. 37, 38 e tal. Lembrando também que Celso tinha 17 anos quando veio o Estado Novo, né, em 37, né? Então, essa primeira juventude, digamos assim, e mesmo a vinda dele para o Rio, que ele chegou aqui com 19 anos, foi toda sob o Estado Novo, a ditadura plena, não havia a menor dúvida que era um regime ditatorial. Curiosamente, muito mais adiante, quando ele está na CEPAL, ele vem uma vez, o Raul Prebles, que era o secretário-geral da CEPAL, vem ao Rio de Janeiro e está uma briga grande para que a CEPAL se mantenha. E eles vão ver, quando consegue uma audiência com Getúlio, Celso já é economista das Nações Unidas, já na CEPAL, que é intermediado esse encontro por mais um paraibano, que Nemo eu tenho certeza que conhece, que é Cleanto de Paiva Leite. Quer dizer, a gente vira e mexe, vai cair em algum paraibano, né? E ali Getúlio foi muito favorável, quer dizer, a ideia da CEPAL, ali foi um encontro muito bom, que eu conto em algum lugar, eu já não sei se está nos diários, enfim, Celso toma mais notas, já está nos diários de Celso que eu publiquei. E ali o Getúlio dá muita força, porque os Estados Unidos não estavam querendo que a CEPAL tivesse muita força. Os Estados Unidos seria mais uma agência das Nações Unidas, já havia a OEA, eles iam mais ou menos controlar e tal. E Getúlio não, Getúlio teve muita, claramente, já era o segundo Getúlio, já era Getúlio Sim. eleito em 50, né? 50 a 54. E Getúlio tem ali uma noção muito nítida de que é importante algum país da América Latina, portanto, reunindo os países da América Latina, ter uma agência das Nações Unidas forte e que propunha políticas, que refletia sobre políticas, que teorizava sobre políticas, que foi um pouco o que a CEPAL fez com aquela primeira geração, né, da CEPAL, da qual o Celso participou. Eu acho que foram o único encontro realmente de conversar com um pouco, se conversar, porque ele estava com o chefe dele, que era o Raul Prebles. Com Getúlio, eu acho que foi isso. Dito isso, a ideia de ir para a guerra, quer dizer, e isso eu acho que está claro em algumas cartas dele, era a ideia, em entrevistas sobretudo, era a ideia de que o país precisava, digamos, eles eram todos jovens progressistas, digamos assim, que se diria hoje, não necessariamente ligados ao Partido Comunista, pelo Sim. contrário, tinha até menos gente, mas todos com uma noção de esquerda, e cá para nós, depois de anos e anos de ditadura de Getúlio, né? Então, ali foi uma espécie de que é um contrassenso, um paradoxo, que não é o único do governo Getúlio, é Sim. mandar jovens brasileiros lutarem pela liberdade, do lado de lá do oceano, digamos assim, e liberdades estas que aqui dentro eram cerceadas, né? E ele Por tra- ele próprio Getúlio. isso, ele traz isso em vários momentos Isso, desses cadernos, né? eu acho também. Isso está bem nítido em vários textos dele, em cartas, inclusive para Cleanto, e para outro paraibano, que era o Demar Nóbrega. Quer dizer, Celso, nesse momento, Primo os da grandes Isabel. amigos. Nóbrega é primo da Isabel. Eu não Quer conheço. dizer que Gratuliano, realmente sim, né? Cleanto, vocês devem conhecer também, Neumann, Muito, com conheço certeza. Não, muito, Neumann nem Cleanto. conhece, eu não. Conta, É conta, Cleanto. Rosa, mais sobre. Quer Não, dizer não, era um que, pouco isso. Quer dizer, sim, fale. quer dizer que ele encontrou pessoalmente com Getúlio naquele dia que ele retornava da Europa, né? Que ele disse que encontrou que Getúlio lá estava esperando os Para cima. pracinhas. Mas assim, só ouviu. Eu entendi assim, só Não, ali ouviu. é uma coisa formal É, e tal. E no dia que eles embarcam, que é em final de janeiro de 45, eles foram. O Celso, curiosamente, quer dizer, o Celso viu Getúlio alguma. Pra vocês terem ideia, a gente esquece disso na época. O Rio era a capital da República, o grosso da sua elite, digamos, intelectual ou mesmo financeira, ou o que fosse, fazia basicamente duas ou três faculdades: fazia engenharia, fazia direito, fazia medicina, mais ou menos tudo. Era por aí, né? Celso fez direito. Então, na formatura dos jovens formandos, bacharelandos de direito, o Getúlio ia à entrega dos diplomas, digamos assim. Foi uma cerimônia do Celso, foi uma cerimônia em dezembro de 44, Celso formado, jovem, jovem advogado. É uma cerimônia como devia ser no Teatro Municipal, e o presidente da República ia.
deve ter feito as saudações dele aos jovens, enfim, aos jovens advogados. Ali, quer dizer, eles encontravam, quer dizer, como o Celso estava na capital da República, né, de vez em quando tinha algum concerto, alguma coisa, alguma cerimônia, que o Getúlio aparecia. Mas de ouvir o Getúlio, de poder dialogar com o Getúlio, foi só realmente quando ele vem com Raul Prebisch, já Getúlio eleito, portanto, segundo Getúlio, digamos assim, ou Sim. terceiro, dependendo de como se conta, entre 50 e 54. Foi ali, eu não sei exatamente o ano, acho que foi 53, que a CEPAL estava um pouco ameaçada de ser extinguida numa reunião da OEA. Então, o Prebisch veio aqui e Cleanto consegue. Cleanto estava trabalhando com os chamados boêmios cívicos, né, que estavam fazendo toda aquela criação do BNDE, da Petrobras, da FINEP, tudo aquilo que Getúlio criou no segundo mandato, o mandato eleito. E Cleanto, então, conseguiu esse encontro com Getúlio ali. Ele pôde conversar um pouco com Getúlio, mas eu acho que só nessa vez. Aí, antes. Quando tem a recepção, quer dizer, quando chega toda vez que chegava um escalão da FEB ou do Celso, foi o último. Para Isso. vocês terem ideia, a guerra acabou em maio, né? 8 de maio é o dia da comemorado, o dia da vitória, né? Na véspera, do dia 7 é o dia da rendição, do armistício, mas Celso só conseguiu vir em setembro. Quer dizer, 5 meses depois, mas não era por nada, é porque não tinha navio transporte. Quer dizer, de transporte de tropa, precisava os navios trazer os pracinhas, né? E o Brasil estava muito ruim de navio, quer dizer, naquele momento, conseguiu a muito custo. Ele foi num americano que foi emprestado pelos Estados Unidos para levar os pracinhas. Ele vai num americano chamado General Meigs. Ele volta num também americano que tinha sido comprado ou alugado, enfim, o que diabo seja, pelo Brasil, e claro que tinha aí o nome de Duque de Caxias, né? Não ficou com o nome americano, ficou com o nome de Duque de Caxias. Mas não era fácil, quer dizer, a vinda da FEB demorou muito. O Celso, que era o último escalão, que chegou aqui só em setembro. E no dia que. Deve ter sido uma viagem curiosa, porque voltou com esse escalão a banda de música da FEB. E a FEB tinha, num dado momento, mandado alguns músicos um pouco avulsos, mas depois eles formaram uma bandinha, digamos, que tocava aqui e ali, não sei bem onde eles tocaram. Essa banda voltou com o último escalão, que foi quando o Celso volta. E também tinha muitos feridos e tal que voltaram. No dia que chegavam, o Getúlio novamente ia ao navio, cumprimentava um por um, enfim, fazia algum discurso, chamava meus jovens patriotas e tal, e de tarde, naquele dia, era feriado, a cada vinda, a cada chegada de escalão era feriado, pelo menos no Rio de Janeiro, e de tarde tinha uma espécie de um desfile ali na Avenida Presidente Vargas, ali em frente ao Ministério da Guerra, mas Celso não desfilou, ele não era obrigado a desfilar. Ele, como não era do corpo do Exército, ele era reservista, ele não era obrigado a desfilar, e ele não quis desfilar. Como também não desfilou, o navio que ele voltou fez escala em Lisboa, e houve, na época, era o general Carmona, que era o presidente, era um general, também presidente de Portugal, e Celso também não desfilou. Ele podia não desfilar. Aí ele saiu, ele já muito ligado em literatura, ele saiu por Lisboa para descobrir onde havia um monumento ao Eça de Queiroz. E fez Enfim, muito então, bem. fez muito bem, tá vendo? Muito melhor do que desfilar para o general Carmona, né? Muito Mas ainda melhor. assim, houve banquete, houve almoço, né? Enfim, houve aquele tudo, Portugal recebendo os pracinhas, né? Tem uma coisa engraçada no desfile aqui do Rio, quando eles chegavam, ficava um mundaréu de gente, como se fosse um desfile de carnaval, entendeu? Era muita gente. As moças, sobretudo, tinha aquela coisa que foi um pouco incentivado das moças, de certa forma, gostarem daquele heroísmo, né? De colocar os soldados para serem como heróis e tal. Mas muitas não conseguiam ver, então tinha uma espécie de um comércio ali na Rio Branco de uns camelôs vendendo uns caixotes. Então, para as moças subirem no caixote para poderem ver o desfile, senão elas não conseguiam ver o desfile. Então, eu vi inclusive fotos disso, os camelôs pobres vendendo caixote ali na Avenida Presidente Vargas para as mocinhas, as mais baixinhas, digamos, subirem nos caixotes para poder ver o desfile, né? Enfim, é aquele folclore todo da guerra. Agora, dito isso, não sei se eu posso continuar um pouquinho, dito Fica à isso, eu acho que vontade. o governo brasileiro foi muito injusto com a FEB, viu? Foi. Eu Sim. não sou das que, enfim, pelo contrário, eu sou de uma geração que eu tive problemas, nunca achei muita graça em militares, de modo geral. Não tinha nenhum militar na família, eu sempre olhei meio De desconfiada viés, com o de pé. viés.
Era a geração, né? Eu tinha 16, 17, 18 anos, quando houve o golpe de 64. Aquilo para mim foi um choque muito Sim. grande, embora eu fosse garota ainda. Mas, incrível como pareça, eu acho que ali o Getúlio exagerou um pouco em terminar a febre. Eu me Foi. pergunto, não sei, por especulação, se ainda Terminar ele com já a teria. febre lá, Lá, viu? lá na Itália. E aqui também, quer dizer, É, de tal forma, não, o Celso não tinha, porque ele era aspirante oficial, era da reserva, mas muitos pracinhas queriam mostrar que tinham orgulho de ter ido à FEB. E queriam vestir, por exemplo, a farda, aquele triangulinho, né, que tinha escrito a cobra está fumando, aquelas coisas, queriam mostrar. E começou a ser proibido, o Getúlio não deixou. Quer dizer, entendeu? Como se ele quisesse riscado do Riscar. mapa a febre, o que foi, eu acho, não sei, mas enfim, já conversando com outras pessoas, ele ficou com medo. Tem gente até que acha que ele ficou com medo do que aconteceu lá atrás na Guerra do Paraguai, quando os combatentes vitoriosos, digamos assim, brasileiros, criaram uns círculos e umas assembleias e uns clubes de gente mais progressista que, de certa forma, queria o final do Império. Quer dizer, tudo bem, nós ganhamos a guerra, nós somos capazes de ganhar essa guerra com ou sem Duque de Caxias, com ou sem Pedro II. Ou seja, que seriam mais progressistas do que era o governo que os mandou para a guerra. Eu não sei se houve isso, não sei, eu nunca li muito a respeito, mas a verdade é que o Getúlio acabou bastante rápido com a febre e a e febre com foi, tudo que isso representava, um certo heroísmo e a febre foi um maltratada. certo orgulho, um certo orgulho de muitos pracinhas saírem lá, de mostrarem na cidade pequena de onde eles vinham, de mostrarem um escudo da febre, uma fardinha da febre. Depois começou a haver a recuperação dos veteranos. É, Vocês devem lembrar disso, lembro. 7 de setembro, eu me lembro, eu ainda É. criança, garota, adolescente, tinha um batalhão dos ex-combatentes, né? Isso de fato tinha. Tudo muito dúbio no Brasil, né? Muito paradoxal, não sei. Demais. A própria declaração de guerra, né? Quando Getúlio tinha uma ala pró-germânica, né? Que era Dutra, Góes Monteiro, e uma ala mais pró-americana, que era Oswaldo Aranha e tal, né? Eu adorei o livro Tenente. Que Adorei. bom. O Celso escrevia muito bem. Eu já sabia que o Celso escrevia bem, mas fiquei muito apaixonado quando li o Tenente por causa do estilo meu, da literatura do Celso. E tem um conto que me levou às lágrimas. A Velhinha. Chorei. Eu também. Eu também, é dos que eu mais Chorei. gosto. Chorei feito Né? bezerro desmamado com a É dos que eu Velhinha. mais gosto também. É um conto belíssimo e tem ali Eu também acho muito bonito. a mão de um Na escritor. verdade, viu, Neumann, eu acho que tem uns ali, quer dizer, ele não recorre muito à ficção, quer dizer, a linguagem não é uma linguagem provavelmente de crônica, porque ele não relata o dia a dia, mas o que ele diz num dado momento, ele conta o que deu para contar. Quer É, dizer, tudo que ele conta, ele viu. ele viu. Então, mesmo essa história da velhinha, que é uma tragédia, e que depois eu ouvi já outros casos, na França, eu já ouvi casos assim, Rosa, como dessa. conta para você que está nos vendo agora, conta para o público essa história da velhinha, quem era essa velhinha, A velhinha é conta. uma menina que eles encontram. Quer dizer, ali eu acho que a velhinha mostra muito, a meu ver, a desumanização a que leva o fascismo, né? É. A que levou o fascismo na Itália. Quer dizer, a desagregação do ser humano, Aí, e no isso caso, vai o nazismo, aparecendo. porque a velhinha foi. A família foi fuzilada por alemães Isso, e a velhinha também, né? E ela, inclusive, eu nem sabia isso biologicamente, né? Uma menina com 6 anos, aliás, a idade do nosso filho, ficar completamente com cabelos brancos, né? E ali, então, não foi nem o caso do fascismo, foi o caso do nazismo cruel do Hitler, né? É. Mas esse caso de você, quer dizer, do cabelo embranquecer, eu já li pelo menos uns 2 casos semelhantes da França, quando a França foi ocupada, enfim, a França durante a guerra. Quer dizer, acontece, não me pergunte como, eu não sei. Fisiologicamente, eu não sei como é que é, mas deve faltar algum hormônio qualquer, eu não sei bem como é. A explicação médica para isso eu não sei qual é, mas eu já li outros casos sim desses.
Quer dizer, ela perdeu os pais e o trauma fez com que ela ficasse com o cabelo branco de Com uma cabelo pessoa. branco. O É cabelo dela embranquece. impressionante. É Agora, tem duas estarrecedor. histórias que eu acho esse Você não livro, tem certeza se foi crônico ou se foi. Mas eu acho que ele mesmo disse que foi. Que É é um conto, conto. né? Como é, eu, Rosa? Diz. eu acho, quer dizer, o Celso deu nome de. Porque esses contos é o seguinte: esses contos ele já começou a escrever no navio de volta, no Duque de Caxias. Eu conto alguns que ele escreveu. Quando o Celso vai para a guerra, ele leva um caderno que eu tenho no caderno de fotos que eu fiz no livro, tem uma reprodução da capa desse caderno, que seria um caderno ao qual ele dá o nome de correspondência. Então, seria um caderno que tem também rascunhos das cartas, digamos assim, né? Para a família. Basicamente, para a família e para uma meia dúzia de amigos. Uns 3 ou 4 da Paraíba, e 2 ou 3 que ele já conhece, que ele conheceu já no Rio de Janeiro, trabalhando no DASP, onde ele estava trabalhando desde 42, quer dizer, como funcionário público, né, colegas dele de repartição, né, digamos assim. E ele começa a escrever os contos no navio, ele volta para cá. Quando ele volta, o Getúlio tem esse detalhe: o Getúlio deu um mês de férias para os funcionários públicos que tinham ido para a guerra. A partir do dia que o Celso chegou, ele teve um mês de férias, porque ele era do DASP, que era no serviço público, né? O Departamento de Administração do Serviço Público tinha sido criado pelo Getúlio. E ele fica um pouquinho no Brasil, os pais dele já estavam aqui, a família toda já estava aqui, os irmãos, todo mundo. Ele foi o primeiro que veio. E depois todos os irmãos vieram, os pais também, mas ele vai para Paraíba. Vai para Paraíba, encontra muitos amigos, tem lá conta uma história que ele lê lá, que eu publiquei, a chegada do tenente na Paraíba, e depois ele vai para um lugar chamado, claro que o meu Neumann deve conhecer, chamado Brejo das Freiras, que é Conheço Claro. um muito. lugar onde nós estivemos lá, e Um era lugar muito da minha bonito. Tinha um infância, hotel da minha lindo, tinha um juventude. hotel lindo, uma espécie de estação de águas, Isso. e era um lugar mais Não fresquinho, era um lugar volte que nós lá. estivemos lá. Para Não Deus. Hã? volte lá. Não Ah, volte. é? É um absurdo. Não tem mais aquela beleza que eu, Não, que eu não vi tem a lá? Ai, beleza, que triste. mas uma péssima administração, um hotel do Ai, que Estado. É uma triste, coisa que triste. absurda, absurda. É quando Nós eu. estivemos lá e me lembro de uma piscina linda É no uma piscina, hotel, era um águas lugar térmicas. lindo. Águas Exatamente. térmicas. Passei muitos feriados lá. É quando eu Poxa, conheci, já nem estava tinha. decadente já. Quando eu não tive É, a felicidade de conhecer nos tempos áureos, não. Sim. É em era muito Antenor bonito. Eu Navarro. fui para Brejo das Férias é Antenor Antenor Navarro, Navarro. São João do Rio do Peixe atualmente. São João do Rio do Terra do Peixe. nosso amigo comum É, Salles Salles Gaudêncio. Gaudêncio. O Formiga também é de lá, não é? Formiga é Também. Marcos de lá. Formiga? É, De lá, por também. ali, né? É. E o Formiga Velho, aquele que me lançou no jornalismo, Euríclides Formiga. Eu participei agora, recentemente, da festa do centenário do Euríclides Formiga. Que é pai do Marcos Formiga? Não, Acho que é, né? eles O são cara. todos Não? parentes. Eles Os são Formiga parentes, mas. são todos do mesmo formigueiro. Eu sei que o Rosa. Celso escreveu, agora tem uma coisa que eu acho muito nítida, que eu, quer dizer, as pessoas dizem o que sobrou, o que impregnou Celso, né, durante a guerra, né? O quanto da guerra havia, né, em Celso e ficou. Uma das coisas que eu acho que mais, para mim, impressão, e muitas conversas que a gente teve, porque o Celso não gostava de falar da guerra, mas num dado momento começou a falar, lá para os anos 90, é a coisa do fascismo, até onde pode ir na desumanização, na desagregação, o fascismo, quer dizer, até onde pode ser perverso para o espírito humano um regime como o fascista. Eu estou me referindo ao fascismo italiano, que foi o que ele Sim. conheceu, né? É. Depois houve outros por aí afora e haverá, tomara que não haja mais, mas enfim, variantes, digamos. Eu estou dizendo aquele que ele Sim. conheceu. Evidentemente, era uma pobreza absoluta, mas não era só a pobreza material, quer dizer, era você ver que, sem muita noção do bem e do mal, você perde tudo isso. E uma das coisas que mais me impressionaram naquele momento são 2 episódios, um eu contei no livro, o outro eu não contei. Então, a primeira história é que o Celso, eles recebiam um maço de cigarro do exército americano, uma vez por semana, ou cada 2 dias, não sei. Recebiam chocolate também, umas barrinhas de chocolate. E Celso não fumava, mas ele devia ser exceção entre os pracinhas, né? E todos eles fumando, os pracinhas e tal. Tem um dia que eles estão um dia não, várias vezes aconteceu isso. Eles estão indo num caminhão, eles em pé atrás,
e as pessoas pobres, desvalidas ali, pedindo as guimbas de cigarro. E eles jogavam as guimbas de cigarro, Celso não, porque não fumava, mas os outros jogavam. Essa coisa impressionou muito o Celso, ele falava disso até muito, muito mais velho, entendeu? Aí a guimba era bem pequenininha, talvez tivesse 1 centímetro a guimba, bem pequenininha, que eles fumavam até o final, né? Tinha ali meio centímetro de guimba não fumada, não queimada, né? De fumo. Aí as pessoas que conseguiam pegar todas miseráveis pegavam aquele pouquinho de fumo de cada guimba e faziam um cigarrinho e vendiam no mercado negro. Bom, isso era um clássico, digamos, da guerra, que Celso ficou muito impressionado com isso. E outro foi uma vez, que eu não conto no livro, mas não conto não é por nada, porque realmente eu não lembrei dessa história na hora. Ele está uma cidade, um lugarejo, enfim, eles estão passando, como vários eles contam nos contos, ele conta nos contos, e aparece um lavrador, um camponês, com uma menininha de seus 13, 12, 14 anos, por aí, uma adolescente, e diz para ele: se você me der 3 cigarros, você pode levar minha filha e fazer o que você quiser com ela. E foi algo que calou muito fundo nele. Quer dizer, essas cenas, isso que eu quero dizer, quando eu digo da coisa da corrupção, do fascismo, não é só corrupção por dinheiro, é a corrupção por esse tipo de coisa, quer dizer, por você trocar um cigarro pela sua filha, menininha, jovenzinha, enfim. Quer dizer, você se deixar corromper, perder um pouco a ideia de bem e do mal. Isso não precisa de religião para isso, né? O Celso nunca foi religioso, mas ele aprendeu e sabia o que era o bem e o mal. A influência de um regime fascista sobre esses conceitos básicos das criaturas humanas é uma coisa que eu acho que marcou muito nele, muito, muito, muito. Não era E religioso, mas era ético. não, Pois é. pois é, mas ele, quer dizer, o que de fato ele disse em entrevista, não precisava ter estudado o catecismo para saber o que era certo e o que era errado, o que era o bom e o que era ruim. Quer dizer, né, você aprende isso por outras formas. Né? É isso aí. No relato dele, uma coisa que me chamou a atenção é que como é que ele consegue ir para dois lugares tão distantes? Quer dizer, ele fala dos horrores da guerra, desse fascismo, da desumanização causada pela guerra, ou a guerra também a guerra tira da pessoa o que ela tem de pior. Também eu vejo muito isso no texto dele, né? O que você tem de pior, você mostra no momento de horror. Mas ele traz também muita coisa da Europa cultural. Também me chamou muita atenção, e nesse momento o texto dele se encontra com o teu. Né? Que é a Europa cultural, essa Europa que ele, diante do horror da guerra, ele conseguiu admirar. Eu queria que você contasse um pouco sobre essa questão o que olhar que ele Verdade. teve sobre a Europa cultural que pulsava tanto ali em meio aos escombros. Isso me chamou também muita atenção, Rosa. Quer dizer, eu acho que uma das razões pelas quais o Celso quis ir para a guerra, quer dizer, ele quis mesmo. Talvez tivesse, por exemplo, tinha uma espécie de regra, ou enfim, mais ou menos era um hábito, não mandar 2 pessoas da mesma família para a guerra. Então, a irmã dele, mais velha, imaginando que o Celso estava na idade de ser convocado, ela diz: então quem vai para a guerra sou eu. Aí começou a fazer um curso, se apresentou, não sei se era na Vila Militar, aqui no Rio, ela já morava no Rio, se apresentou para fazer um curso de enfermagem, que aí ela iria como enfermeira. E se ela fosse, o Celso não iria, porque era uma pessoa por família. E o Celso não sabia de nada. Quando ele descobriu, ela fez escondido. Quando ele descobriu, ele ficou furioso. Ele falou: de jeito nenhum, eu quero ir. Você não vai nada, quem vai sou eu estou louco para ir. Pode ser, quer dizer, que houvesse ali um misto, digamos, de uma espécie de um patriotismo juvenil, digamos assim, de que era importante lutar pelas liberdades naquele momento. Né? Como eu lembrei, quer dizer, Celso tinha 17 anos quando o Estado Novo é instaurado no país, ou seja, quando a ditadura de Vargas começa a se implantar e vai demorar muitos anos para cair, ele, evidentemente, ele veio para o Rio, tinha alguns livros que ele queria já ler, eram censurados, não chegavam nas livrarias, vendia, às vezes, por baixo do pano, quer dizer, ele
havia mesmo essa censura visível na vida dele, digamos, de pretendente a intelectual, digamos assim, né? E aí ele vai, mas eu acho que tinha também a coisa da aventura de conhecer um país da Europa. E que país? A Itália. Quer dizer, Celso sempre foi uma pessoa que leu muito na casa dele, o pai dele que era advogado, depois chegou a juiz, sempre foi uma pessoa muito interessada em livros sobre literatura, história mundial, aqueles livros todos que havia em vários volumes. E o Celso já tinha lido muita coisa sobre a Europa, sobre a Itália, então ele teve muita curiosidade de ver. E não à toa ele se fixa muito nos contos também. Tem um conto que ele fala de um intelectual em Florença. Ele teve a sorte, de certa forma, de chegar em Nápoles e ir para Florença, que é aquela maravilha do mundo, né? Então eu acho que ali ele teve, quer dizer, para ele foi também esse lado de descoberta de uma das grandes civilizações mundiais, que era a civilização italiana, o Renascimento, tudo aquilo. Quer dizer, eu me lembro, a gente ia às vezes a Florença, uns anos depois, e ele dizia, eu vi Florença, nenhum florentino acreditava, claro. Ele dizia, eu vi Florença como Dante. Dante, é claro que é antes, é século XIII, por aí, Sim. né? Mas ele dizia, porque na época de Dante não tinha luz na rua, então ele dizia, eu vi Florença com blackout. Quer dizer, não tinha uma luz em Florença. Quando assim que ele chega, ele vai fazer um curso de mecânica perto de Florença, ali na Toscana, mecânica de veículos militares. Então ele fica muito em Florença, vai e volta, vai e volta. Então ele diz: eu tive a chance de ver Florença absolutamente no escuro, sem uma luz. Quando tinha a lua, tinha um pouquinho da luz do luar, senão nem isso, né? Então eu acho que a descoberta da Itália, você vê, ele fala muito nas cartas, inclusive. As cartas para Cleanto, para Ademar Nóbrega, ele fala muito para a mãe dele sobre a Catedral de Milão, ele fica maravilhado, quer dizer, parece que ele está descrevendo turisticamente e culturalmente as belezas da Itália. Quer dizer, eu acho que teve essas duas coisas. Ele ter ido para um país que ele já admirava muito e que ele pôde ver tudo isso, evidentemente, com o outro lado, dos destroços, e como você diz muito bem, com as pessoas já numa espécie de deixando aparecer os seus lados piores, mas isso não era tanto o lado dos aliados, era o outro lado, né? E Mas tem olha, uma coisa. desculpe, continue. Eu Não, pergunto depois. termina, Rosa. Não, não, era só isso. Quer dizer, você vê, por exemplo, tem uma coisa que eu publico em trechos das exortações, digamos, dos generais americanos, tanto do Quinto Exército como do Oitavo Exército, que é o inglês, falando, nós vamos nos preparar para a batalha final, vocês agora vão vencer. E tem um general que é americano que diz: as suas esplêndidas pernas vão agora. E depois parece que depois me disseram que esse general tinha o apelido de General Trote, porque ele pedia para os soldados trotarem com as suas esplêndidas pernas, enfim, entendeu? As coisas engraçadas. E era isso mesmo, quer dizer, tem várias. A guerra tem muita coisa, né, distinta, né? Bela capa, Diga, Nil. hein? Bela capa, hein, Capa dona? Vamos maravilhosa, conversar, Rosa. vamos conversar Vamos, sobre Rosa, não? vamos. Ô, dona Rosa, que capa linda. Maravilhosa a capa. Não, eu quero fazer aqui Eu o ia seguinte. vender eu ia vender esse carro nesse dia. Ah, não acredito. A pessoa que está do outro lado, ele acabou não comprando, foi outra Ah, que pessoa que comprou. legal. Mas Mas era um olha, comprador, a e eu pessoa que quero está do outro aproveitar lado. para dizer o seguinte, que o título foi depois usado de forma vil pelo Barroso, maltratando uma pessoa. Ele diz assim, mas ainda temos Paris, né? Mas que você não tem nada com isso, porque a frase do Barroso foi 2 anos depois do seu livro. E eu quero lhe contar, né? Primeiro que eu fui ao casamento da minha filha em Florença. Minha filha se casou com um florentino, hoje ela mora em Milão. E discursei no casamento dela no Palácio Vecchio. Né? Então eu pude curtir cada linha do que o Celso escreveu sobre a Itália. Mas aí eu me lembrei da origem onde você capturou o título, né? Que é quando o Rick, interpretado pelo Humphrey Bogart, fala para a Ilsa, Ingrid Bergman: sempre teremos Paris. A frase de Casablanca, que foi repetida pelo Luiz Barroso e agora está na capa, mas antes, muito antes do Luiz Barroso falar, está na capa do seu livro que ganhou o prêmio mais importante da
edição no Brasil, que é o Prêmio Jabuti de 2024. E o seu livro é um belo livro. Você escreve muito bem e nos apresenta grandes figuras com quem você conviveu, que eu admiro, que eu presto atenção, que eu aprendo, mas, sobretudo, que eu invejo, viu? Invejo. Posso confessar um defeito? Eu invejo. Pode falar. Está em tempo de você ir para Paris, de ser correspondente lá. Meu francês não é suficiente. O Arthur, nosso filho, me pergunta assim: papai, você fala francês? Eu digo, não. Ele fala, Não, ele claro que fala, você Rosa, fala. ele fala. Isso é falsa modéstia dele. Mas então, o que é que você me fala de Sempre Teremos Paris? Olha, na verdade, o título não ia ser esse, não. Ia ser Paris é para sempre. Aí, quando eu chego no Brasil, eu comecei a escrever esse livro na França, eu passei toda a pandemia lá, depois eu voltei e tal. Tinha acabado de sair um livro para uma editora que é muito amiga minha, a Regiane Dias, que é dona da Autêntica. Era um romance de uma americana, não sei quem é, exatamente com esse título, muito parecido. Eu digo, não, então não vamos pôr dois títulos iguais, quer dizer, era naquele momento. Aí eu digo, não, então vamos botar, e botei Sempre Paris. Mas, na verdade, em Paris você encontra, você esbarra em muita gente, né? Eu não conto tudo, evidente, não há como contar tudo, mas eu me lembro, por exemplo, essa foto da capa é exatamente onde eu trabalhava. Quer dizer, o prédio que está atrás está muito sujo ainda, não tinha sido ainda limpo, é na Place da Concorde. É o prédio onde tem ali ao lado o Hotel Crillon, o Automóvel Clube. É bem ali, o prédio está muito sujo ainda. Ali, o que o Adolfo Bloch não fazia por menos, né? Os endereços da Manchete em Paris, as sucursais, eram sempre endereços assim, muito chiques. Antes de ser o 4 Place de la Concorde, que era o endereço que impressiona, onde você trabalha no 4 Place de la Concorde, é uma maravilha, né? Ele tinha, quando eu cheguei em Paris, era uma outra redação, num lugar também maravilhoso, que é ao lado da atual embaixada, atual não, já há muitos anos tem, da Embaixada do Brasil, no Quai Albert Premier. E o Adolfo não deixava por menos. Mas, na verdade, eu, ainda na Manchete, e depois, sobretudo na Isto É, o que eu mais fazia mesmo era política, né? Política francesa e política internacional, que eu sempre gostei muito de fazer. Mas eu sempre tinha algum, como é que eu posso dizer, assim, preparando alguma entrevista longa. Essas entrevistas todas que eu pus no livro, elas eram trabalhosas. Eu não tinha muita pressa. Quer dizer, o que era uma vantagem. Eu falava para a Isto É, por exemplo, olha, vou preparar uma entrevista com Cortázar. Eu não tinha pressa de publicar. Então, eu podia levar um mês para trabalhar na entrevista, para ler os livros do Cortado, para perguntar aqui e acolá, para fazer aquela coisa de antigamente, né, Neumann, que você lembra? A gente fazia uma pauta, fazia todas as perguntas numa lauda, né, bateu da máquina, você lembra dessa época, né? Então, eu sempre tinha uma entrevista de um escritor, ou um artista, enfim, que eu ia lendo pouco a pouco a fazer. Então, quando eu fiz essas entrevistas, todas elas eram muito longas. E era uma época também, por exemplo, a do Jorge Simenon, que eu passei um dia inteiro com ele. Eu fui de manhã, peguei um trem, fui para Lausanne, na Suíça, trem que, sei lá, levou 2, 3 horas, fiquei com ele o dia inteiro na casa dele, eu e fotógrafo, e voltamos de noite. Peguei um trem às 8 da noite, sei lá, cheguei em Paris às 11 e tanto e tal. Quer dizer, a Manchete deu, o Simenon foi para a Manchete. A Manchete deu uma entrevista que tinha 19 laudas. Isso é impensável hoje em dia, Só a escrever Manchete o dava. que quer que seja. Só a É, Manchete dava. Só o Bloco é, mandava fazer isso. entendeu? Quer dizer, então isso era impraticável. Quer dizer, ainda havia, e essas entrevistas todas que eu fiz, agora que elas foram rebatidas, né, porque todas elas são pré-internet, são pré-computador. Então, eu pedi para um sobrinho meu, que estava, foi na época da pandemia, isso, que estava um pouco à toa em Portugal, ele morava em Portugal, ele fez uma parte, eu fiz outra parte. Era uma entrevista muito grande, de 15, 12, 14 páginas cada uma. Quer dizer, isso é impossível hoje em dia. Não vejo mais nenhum jornal, você faz uma entrevista que é uma lauda e meia com a pessoa. Então, dava para ir muito a fundo com essas pessoas. E eu, como entrevistas eram longas e eram preparadas, quer dizer, eu não tinha muita pressa, dava para preparar bem. Então, a minha ideia dessas entrevistas era, eu, por mim, ficaria mais não sei quantas horas conversando com vários desses entrevistados. Mas ela dava para fazer entrevistas longas, o que eu acho mais interessante. E foi mais ou menos essas que eu
Eu fiz algumas mais curtas que são diluídas no texto que eu fiz. O Aznavour, por exemplo. O Aznavour, eu já mandei para a Manchete, foi a primeira entrevista que eu fiz em Paris. Assim que eu cheguei, 15 dias depois, o Aznavour vinha ao Brasil. E eu tinha que achar o Aznavour, vai saber como, não era fácil. E eu entrevistei. Ele vinha para havia aquele prêmio Molière, que era dado aqui no Teatro Municipal, e sempre a França convidava uma grande figura, né, do show business europeu, francês, e vinha o Aznavour. E a dele, por exemplo, está diluída, porque eu não fiz ping-pong, eu não fiz pergunta e resposta. Então, tem algumas ali que eu diluí no texto que eu fiz. Mas, senão, as entrevistas são muito longas. E era uma oportunidade maravilhosa de conhecer melhor as pessoas, né? Que eu admirava. Todas as entrevistas que eu fiz eram com gente que eu admirava muito. Não tem nenhuma que eu fiz de má vontade, digamos assim, que me mandaram fazer, não tem. Todas eu quis fazer, eu sugeri para a revista aceitou, aí eu fui à luta. Mas está em tempo de você ir para lá, hein, para fazer. Se quiser, eu te dou depois e-mail, eu te dou o zap de várias pessoas. Obrigado. O Rosa, e que eu não pude deixar de ler Sempre Paris e me lembrar de Hemingway, do Paris é uma Festa. Eu, eu me lembrei tanto da leitura que eu separei ali para reler. E gostei demais do teu texto. A Paris, para os historiadores, é onde tá todo mundo, né? E aí, eu amei demais quando eu vi o nome de Fernando Brodel. Eu não acredito. Ah, Ai, que presente. Conta um pouco sobre esse teu mas o encontro com o Brodel. Conta. Eu fiquei chateada que não. é, Ó, eu procurei a foto, eu quero essa foto da entrevista. Você com ele, que não está aqui, não. Que eu procurei. Não é possível. mas o Brodel é o seguinte, ele gostava muito do Celso, o Brodel. E ele conheceu o Celso muito antes, quando o Celso chegou na França, em 65, por aí, e ele tinha uma imensa admiração, e ele dizia, eu já vi gente dizendo no Brasil, eu repito o que eu ouvi de professores da Unicamp, mas eu nunca ouvi o Brodel dizer isso, que ele achava que um dos grandes livros de história econômica no mundo era a Formação Econômica do Brasil. Ai, Eu, que particularmente, maravilha, que eu maravilha. nunca ouvi, eu estou repetindo o que eu ouvi de professores da Unicamp. Só saber isso já paga aqui nosso Nossa, que encontro. maravilha, E, hein? curiosamente, tem, aliás, se você algum dia se interessar mais pelo Prodélio, tem um diálogo deles muito interessante que eu publiquei quando foi centenário do CEF, 2020, 2021, por aí, numa revista na USP, que eles vão a um congresso sobre história econômica e Celso tenta, como é que eu posso dizer, mais ou menos, e o Prodélio provoca, ele tenta mais ou menos fazer a comparação entre o sistema mundo e o sistema centro-periferia. Mais ou menos essa comparação que ele Sim, quer fazer. Então, tem uma conversa deles, é muito curioso, porque na França você chama todo mundo de vous, né? Quer dizer, para chamar de ti tem que ser muito íntimo, né? Eu conheço, inclusive, vários casais que se chamam marido e mulher de vous. Quer dizer, é um tratamento muito mais cerimonioso. E, curiosamente, o Celso, é claro, que chamava o Brodel de vous, mas o Brodel chamava Celso de tu, o que ah, é muito raro, quer dizer, é uma raridade. Ele achava Celso assim meio um aluno dele, um jovem aluno dele, entendeu? Uma coisa um pouco assim. Então, eles tinham muito contato. Na verdade, quando eu fui entrevistar o Prodélia, foi uma coisa muito específica, eu gostaria de ter conversado mais com o Prodélia, mas foi quando a USP fez 50 anos. Se eu bem me lembro, foi 80, a USP é de 53, 84. 52, 58. Foi 84. 54, exatamente. Foi 84, exatamente, foi 84. Isabel é E, é, doutora em, e aí, Isabel é doutora em 4, História na USP. Viu? ah, é? A Isabel é doutora Olha em aí. História na USP e aqui em casa eu já não tenho mais espaço para botar livro de Brodel. Ah, Não, conta mais, Rosa. Eu é, estou feliz demais de Não, saber Isabel, desse eu acho que encontro. se quiser, eu te mando o link depois. Eu Sim, publiquei esse diálogo numa revista da USP, sim, é, sobre o diálogo do Celso do Brodelli num seminário em Prato, na Itália, na Toscana, e os dois conversando. E é muito, muito divertido, você aprende muito ali. Depois eu mando o link para você. Mas depois eles tiveram muito contato também por cartas, né? Que eu publiquei algumas, eu fiz um outro livro com correspondência de Celso. Um dos missivistas, digamos, é o Brodelli. O Brodelli ajudou muito
exilados brasileiros na França. E o Celso foi um deles. E exatamente uma das mesquinharias do governo militar brasileiro foi exatamente, aconteceu em torno de um convite do Brodelli. Ia ter existe uma associação internacional de história econômica que o Brodelli fundou hoje em dia, não sei como é que está. Ia ter um seminário em Petersburgo, é, sobre, enfim, história econômica, mas era sobre história econômica, não tinha nada a ver com coisa nenhuma. E Celso tinha um passaporte péssimo, que ele, para sair da França, ele tinha que pedir visto no consulado brasileiro. E ele jamais quis se tornar francês, então ele ficava dependente desse passaporte. Você tinha que pedir com muita antecedência o visto, ele pediu uns 3, 4 meses antes, Eles não deram. e o consulado de picuinha, de mesquinharia, que a Secretaria de Estado era o zero e vezeiro fazer mesquinharia com os exilados, não deu o visto, negou o visto, o Celso não pôde ir. E o Brodella escreve ao cônsul e não teve nem resposta, sequer respondeu. Que nem O cônsul sabe quem não, era o Brodelli. embaixador que era o Bilac Pinto. O Bilac? Brodella o Bilac Pinto sequer responde. Que Não, coisa as mesquinhas, lamentável. felizmente, eu tinha essas provas das mesquinharias e eu publiquei tudo isso num livro de correspondência do Celso. Eu tinha as cartas de diplomatas negando e tal, e eu publiquei tudo. Sei muito bem. E, Rosa, é interessante que essa conversa com ele, essa entrevista que você fez com ele é de 84. E ele disse nessa entrevista o que ele disse, e que ele falava muito do Brasil, do amor dele pelo Brasil, dessa coisa toda dele ter chegado aqui em 34, né, 1934, a missão francesa, que ajudou a fundar a USP, etc, etc. E ele dizia muito que se tornou inteligente indo ao Brasil. E ele disse exatamente isso para você na entrevista, que ele repete em um outro evento que ele esteve na França, não lembro agora se era em Paris, um mês antes dele Chateau Vallon. morrer. Um mês antes Chateau dele Vallon. morrer. O Celso estava lá, Chateau Vallon. Olha só. Esse livro, esse seminário de Chateau Vallon Sim. virou um livrinho que eu tenho ele aqui chamado Leçon d'Histoire e tem em português. Nossa, que maravilha. Então foi um Entendeu? mês antes, né? Quer dizer, um mês antes Foi dele pouco tempo. morrer. Nós estávamos em Bruxelas, Celso era embaixador em Bruxelas, foi antes dele vir para cá para ser ministro. Sim, Quando foi, se eu bem me lembro, foi outubro de 85. isso. Teve um seminário grande, em homenagem ao Brodel, no Chateau Vallon. Celso foi, eles conversaram muito. Tudo isso eu falo no livro de correspondência que eu fiz de Celso, saiu pela companhia há uns 2, 3 anos por aí. Então quer dizer que o Celso estava nessa. No seminário Chateau Vallon, tá? Do Chateau Vallon, quando ele repetiu Chateau que Vallon. tinha ficado mais inteligente indo ao Brasil. Olha aqui. Que maravilha. Olha aqui. Eu vou entregar uma coisa que é o seguinte. Nós dois, você e eu ia te chamar de senhora, mas você pediu para se chamar de vous, vous, como falam os franceses, vous. Temos uma coincidência que você nem imagina qual. Em 1982, por aí, o meu amigo, querido amigo, Leôncio Martins Rodrigues, grande amigo do Fernando Henrique, excepcional, que eu conheci fazendo uma série sobre os operários brasileiros, fui a Paris e estava saindo uma edição do La Deuxième Mort de Ramon Mercader, de Jorge Semprún, que ele sabia que era uma adoração minha, e trouxe para mim essa edição. E eu, nessa época, mais ou menos, eu trabalhava no Jornal do Brasil, na sucursal da Avenida Paulista, almoçava no hotel do Maxud, e, de repente, olha que a Isabel era muito criança ainda, nem tinha como eu paquerar a Isabel. Tinha uma moça belíssima almoçando com um senhor, e eu fui ao banheiro para ver a moça belíssima. Não descobri quem era a moça belíssima, mas reconheci o senhor, Jorge Semprún. Então fui até ele almoçou, fui pessimamente educado, disse, olha,
O senhor é o Jorge Semprún? Ele disse: "Sou." Eu queria fazer uma entrevista com o senhor, é possível? Aí ele apontou assim para a moça, como quem diz: "Pelo amor de Deus, não." Eu disse: "Olha, eu espero, quando o senhor puder." Aí ele disse: "Tá bom, quando terminar o almoço, eu te dou a entrevista." Eu liguei para o jornal, pedi que um fotógrafo fosse à livraria e comprasse um livro dele chamado A Autobiografia de Federico Sanches, que é o único livro que ele escreveu em espanhol, né? E que ele conta a história engraçadíssima de um jogo de basquete que ele viu do Fidel Castro, em que o Fidel Castro, os adversários fazem tudo para o Fidel Castro pensar que o jogo está difícil, e só o Fidel Castro fazia a cesta naquele jogo, né? E eu fiz a entrevista. O Paulo Henrique Amorim era o editor-chefe do jornal na época. Ele publicou a entrevista, a minha entrevista na primeira página, e do lado da minha entrevista, uma entrevista com o Yves Montand, feita no Rio, porque a moça, quando Montand veio. a moça que estava com ele era uma filha de Montand e Simone Signoret. Catrina, exatamente. E ele 82 isso. 82. 82. 82. E eu estava apaixonado por Algaravia, que era o livro que ele lançou em 82, né? Acho que é depois, Algaravia, acho que é depois, me lembro. Não, o livro do Montand é depois do Algaravia, né? E eu, então, fiz a entrevista e fui agraciado com isso, fiquei... E aí vejo que eu tenho duas coincidências de entrevistados com você. Uma é com a Norma Bengel, mas aí eu não vou ter tempo para contar a história. E a outra foi essa com o Semprún. E aí eu vejo que você encontrou o Semprún exatamente nesse ano de 82, não é isso? No ano que ele estava na verdade, fazendo o livro, a biografia do Montand, né? Exatamente. A ideia foi exatamente, nós fizemos na mesma época. A ideia era que ele viria ao Brasil exatamente para acompanhar o Montand, porque ele estava escrevendo a biografia do Montand, né? Aí eu fui entrevistá-lo. Mas depois eu entrevistei ele mais umas duas vezes, uma vez sobre a redemocratização espanhola, e depois, a última vez que eu vi o Semprún, ele já tinha até se mudado, já não está. Ah, não, você entrevistou ele no Brasil. Ele morava ali em Saint-Germain, mas ele já tinha se mudado. Foi quando Celso foi ser ministro da Cultura, no primeiro ano, em 86, não havia Bienal do Livro ainda, e Celso queria fazer uma espécie de um... A França estava tendo... Foi na época que o Mitterrand tinha vindo aqui em 85, ele tinha lançado um programa França-Brasil que durou 3 anos. Depois, os outros só duraram 1 ano, esse durou 3 anos, 85, 6 e 7. E aí, em 86, a França fez lá uma espécie de um encontro de escritores brasileiros e tal, e o Celso então queria fazer a recíproca aqui no Brasil. E ele estava pensando em trazer o Semprún. Aí eu fui à França e liguei para o Semprún e disse: "Olha, eu queria conversar com o senhor, não mais como jornalista, mas meu marido agora é ministro da Cultura e tal, tarará." E fui à casa dele. Ele falou assim: "Olha, já não estou naquele endereço, estou em outro e tal." Fui lá de novo, a gente conversou bastante. E foi uma coisa um pouco trágica, isso foi lá para abril, por aí, porque ele estava conversando, só eu e ele ali na sala, toca o telefone, ele pede licença, vai lá, tem o telefone, volta, falou nada, ninguém ia falar nada, e ele continuou a conversa e tal, e ele viria ao Brasil para, né, nessa espécie de delegação francesa de escritores de língua francesa, que era o que ele era, embora fosse espanhol, nessa delegação ele viria. E aí, quando a gente, horas tantas eu me despeço dele, estou indo para a porta, e ele me diz o telefonema, quem me deu o telefonema foi a Rossana Rossanda. A Rossana Rossanda era uma intelectual do Partido Comunista Italiano, era muito amiga dele, tinha ligado para dizer que tinha acabado de saber da morte do Primo Levi. Foi exatamente no dia que eu estava na casa do Semprún. Eu imagino o impacto para ele disso aí. Para ele, imagina, foi uma coisa terrível, né? Bom, aí eu me despedi, falei uma bobagem qualquer, puxa, que triste, alguma coisa qualquer, e depois no dia seguinte se soube que ele tinha se suicidado, né? Mas, enfim, aí o Semprún não veio, e ele, inclusive, me escreveu, tem carta de Semprún, ele não veio, porque neste meio tempo, entre esse projeto digamos, a realização do projeto, o Felipe González o chama para ser ministro da Cultura.
Aí ele não podia, quer dizer, aí ele passa a ser um espanhol, que vai ser ministro do governo espanhol. Aí não pode vir como escritor francês numa Sim. delegação de É. franceses, né? Aí ele não, ele escreveu dizendo que não podia vir e tal. Aí depois eu não vi. Mas era uma pessoa fascinante, o Semprún, viu? Uma Você deve ter coincidência. achado também. Achei, É, achei. É. era uma pessoa fascinante, Uma o coisa Semprún. que É, certamente não será uma coincidência entre nós, uma coincidência com o Leôncio. O Leôncio foi a Paris depois, me volta de Paris com um livro em que ele dizia que o autor tinha atualizado La Deuxième Mort de Ramon Mercader. O autor é um cubano chamado Leonardo Padura. Você conhece o El conheço, Hombre conheço. que Amava los Perros? Eu traduzi uns 3 Paduras para cá. Eu, O Padura, na verdade, agora não, agora ele está na Boitempo, eu acho, né? Ele começou na Companhia das Letras com o policial, aquele detetive chamado Mário Conde. é, Então, é, é, Mário era Conde. uma série policial que a Companhia das Letras fez, tinha muito policial. Eu traduzi uns 2 ou 3 Padura, Mas você não e na entrevistou, né? época. Você não Não, entrevistou o então, Padura. não, aí eu Porque encontrei com esse ele livro ele depois. lançou em Paris. Então, O Leôncio comprou o livro na isso, livraria em Paris. exatamente, 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 Foi exatamente. É lançado isso pelo mesmo. Padura, mas o livro ele E, é escreveu em espanhol. exatamente. El Hombre que Amava É los Perros. exatamente. Aí eu encontrei com ele muitos anos em Bahia, mas curiosamente, naquela época, quer dizer, eu não me lembro se foi 2004, 5, 6, por aí. Ele não veio ao Rio, mas aí eu tinha muitas dúvidas, eu traduzia bem do espanhol, mas o meu espanhol era da Espanha, quer dizer, aquela coisa de cubanismo é outra história, né? Tem um monte de palavras tipicamente de Cuba que eu não conhecia. Aí fiz uma lista, me deram um e-mail dele, e-mail, imagina, em Cuba, ele podia ter e-mail, mas era muito pouca gente que tinha e-mail em Cuba, de Não modo geral, era imagino o gente ligada à acesso, a universidade. dificuldade do É, acesso. é. E eu escrevi um e-mail para ele super, né, com aquela mania de francês de chamar vous, todo mundo de vous, eu botei os T para cá, os T para colar, disse, prezado escritor, o senhor me desculpe, eu estou escrevendo para o senhor, chamando ele de senhor o tempo todo. Bom, e demorou, e aí pus todas as dúvidas dos cubanismos, né? Ele me respondeu, tipo assim, olá, como estás? Já tipo íntima, entendeu? Hum. Um beijo, no final me mandou um Um beijo, eu digo, beijo. ah, legal, cara legal, Padura. Eu fiz Aí, um. alguns anos depois, eu estava na França e encontrei com ele e a Lucia, a mulher dele, É, né? Estavam lá. Mas ele era muito secarrão, assim, é. para conversar. A mulher dele falava pelos cotovelos, mas ele era secarrão, assim, simpático. Eu entrevistei no. Como é que chama o No Roda programa? Viva. No Roda Viva da Cultura, quando ele Ah, veio que lançar o livro. Mas bacana! esse livro que eu li dele, eu li no original em espanhol, porque o Leôncio me levou de Paris. O Que Padura. bacana. Exatamente, ele faz a coisa da segunda, quer dizer, uma segunda versão do Ramon Mercader, né? É. Mas o Semprún é uma pessoa fascinante, viu? Eu acho que é dos grandes intelectuais que eu tive o prazer de conhecer, porque ele ia para o lado da política, ele voltava, ele tinha uma cultura gigantesca. Ele era uma pessoa muito, muito interessante. Depois eu traduzi uns 2 ou 3 livros dele, e traduzi o último que ele escreveu em espanhol, que foi o 20 anos e um dia. É, depois traduzi aquele Nechayev está de volta, traduzi uns 3 ou 4 livros dele. Mas é uma pessoa Então eu devo fascinante, ter assim. lido a Eu sua concordo com você. tradução. Eu acho que você leu a tradução dela. Eu acho Vou que eu olhar. li. Eu comecei a traduzir o Semprún para Paz e Terra. E depois a companhia comprou pelo menos 1 ou 2 livros dele. Eu traduzi uns 3 livros do Semprún. Traduzi o Nechayev está de volta. Para o último, a gente trocou figurinha, porque tinha muito lapso aqui e acolá, e eu conversei com ele. Mas aí já era época de e-mail, né? Já era outro, né? Outro patamar, né? Já era outra Ne- época. Netchayev Mas era está uma de, pessoa muito. Netchayev, Nechayev está de volta. Netchayev está de volta também me apresentou uma outra paixão da minha vida, que é Os Demônios, de Dostoiévski, que é a base do livro dele. Né? A cultura do Exatamente, Semprún é uma exatamente. coisa É uma pessoa inesgotável. fascinante. E muito, muito agradável da conversa, entendeu? Assim, era uma pessoa fascinante, assim. Principalmente com uma mulher bonita, então ele se desfolhava. Você atrapalhou a conversa do rapaz lá com a moça bonita. Não, o rapaz ele estava só fazendo uma hora para Tá filha só conversando. do casal amigo. Né? Ô, Rosa, eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou efetiva, membro efetivo ou membro efetiva, como já atualizaram nessa questão aí, do Instituto Fernando Brodel, e eu vou Ah,
Eu sou fundador. Neumann é um dos que ajudaram a fundar, junto com Norman Gall, e é um instituto belíssimo, maravilhoso. Eu repito, tenho muito orgulho de fazer parte desse instituto, que lá nesse instituto tem um trabalho belíssimo feito pela Catalina Pagés, que é A mulher do Norman. companheira do Norman Gall, que Neumann conhece de longa data, e eu vou registrar para todo mundo essa conversa, que é para todo mundo assistir, Rosa. Não, mas vale a pena, eu vou te passar o link depois dessa conversa do Celso com o Faz isso. Semprum, que eu tinha. Porque, na verdade, eu tinha isso pelo seguinte: eu nem conhecia o Celso ainda. Conversa do Celso com o Brodelli. Desculpa, com o Brodelli. Pelo seguinte, aquela época, né, a gente está falando de uma época pré-histórica, mas, enfim, os congressos eram gravados. Tinha depois umas secretárias que desgravavam, enfim, né, tiravam, transcreviam, digamos, Sim. e voltava para cada participante do Congresso para ver se estava correto. Sim. E o Celso, então, tinha essas páginas, que eram 20, 30 páginas, gravadas em que ele colocou um erro acolá e tal. E ele deve ter feito, eu só descobri isso depois, ele deve ter feito uma carta para o pessoal que estava organizando o Congresso, dizendo, olha, página tal, linha tal, tem um erro assim, entendeu? Então, mas ele deve ter posto isso numa carta, que eu não tenho uma carta, e os originais desgravados ficaram com ele. Então, foi a partir daí que eu tinha a entrevista inteira, entendeu? Da conversa deles nesse seminário. E foi sensacional, porque aí o Brodelli provoca ele um pouco e tal, e Celso sai um pouco pela coisa do sistema, digamos, de um dos pilares, né, o fulcro do pensamento da CEPAL, que é a noção de centro-periferia, como isso tem a ver, e até onde vai e não vai, com o sistema mundo. Então, é muito interessante. É um trabalho que eu acho muito. É uma conversa, né? Na verdade, eles estavam conversando no final de um seminário, quando um dos participantes do seminário conversa com o outro. É um pouco essa conversa. E aí eu traduzi e publiquei numa revista da USP, cujo nome eu já não lembro. Uma dessas. Do IEA, pode ser? Daquele Instituto de Estudos Avançados? Pode ser. Não me lembro. Mas eu tenho. Eu vou te cobrar. Eu te passo depois. Vou te cobrar. Eu te passo. Para a gente concluir nossa conversa, que está muito boa, por sinal. Felizmente. Muito boa. Felizmente está se estendendo muito, porque é uma conversa maravilhosa. Eu não quero terminar, não, porque a gente já passou de 1 hora, não foi, Isaac? Mas eu quero registrar. Eu quero registrar aqui o quanto que, no caso do Celso, o quanto que ele era próximo ao lugar de onde ele veio. Isso é muito significativo para mim, para Neumann, obviamente, porque a gente tem a mesma origem do Celso e, quer dizer, ele esteve à frente de... Ele foi ministro de 2 governos, ele entrou na política com força total. De 2 presidentes que nós admiramos. Exatamente. E é muito impressionante o quanto que ele não esqueceu do Nordeste. Era isso que eu queria falar para ti, Rosa. Porque aquela coisa da Sudene e tudo... Quer dizer, todo o Brasil passava pelo Nordeste. Isso foi algo que me chamou a atenção na trajetória de Celso Furtado, mas eu quero te dizer que o livro que você organizou, Celso Furtado, o Tenente, para mim foi muito mais esclarecedor nesse sentido, porque eu conhecia, mesmo sabendo que ele, né, que era meu conterrâneo dessa história toda, mas para mim o Celso estava longe ainda, mesmo tão próximo ele estava longe, né? E com esse livro que você organizou, você trouxe para mim um Celso muito mais próximo e um Celso que nunca esqueceu o Nordeste, que nunca esqueceu de onde veio. Isso, eu não queria terminar essa conversa sem fazer essa observação aqui, Rosa. Você tem toda a razão, você tem toda a razão. Eu acho que mais do que isso, eu acho que a ligação de Celso com o Nordeste sempre foi muito, muito forte. Pra você ter ideia, quando ele sai, ele ficou 10 anos na CEPAL, né? Grosso modo, ali meio, enfim, propondo programas de industrialização, de desenvolvimento econômico. Na época, o desenvolvimento era sempre econômico e tal. Quando ele acaba, que ele no final ficou meio
achou que estava na hora de fazer outra coisa, depois de 10 anos no CEPAL, 58, ele está com 38 anos, ele resolve fazer, não chamava na época, mas ou na época não chamava assim, mas hoje se chamaria assim, uma espécie de pós-doutorado em Cambridge. Aí ele vai para Cambridge, que ele teve muito contato também com os discípulos de Keynes, digamos assim, os primeiros discípulos, que era todo professor, aquele pessoal de Cambridge, da Universidade de Cambridge. Lá ele escreve, ele trabalha com Nicolas Caldo, que é um discípulo total de Keynes, ele escreve Formação Econômica do Brasil, e ele vem para o Brasil, resolve ir para o Brasil. E ele é chamado por Juscelino para ocupar uma diretoria do BNDES. Na época não tinha o S ainda, né? E ele diz, com todas as vezes, ele falou assim, eu só fico no BNDES se eu puder pensar o Nordeste, senão para tratar de outros assuntos, Sul, indústria automobilística, isso não me interessa, porque tem muita gente que cuida disso. Eu quero dedicar minha vida ao Nordeste, eu quero pensar o Nordeste, eu quero tentar fazer coisas pelo Nordeste, eu quero ver se... Ele sempre falou isso a vida inteira, quer dizer, a vida inteira de que das diferenças regionais era basicamente o Nordeste. E o Nordeste, na época, tomara que hoje em dia não é mais igual, mas, enfim, ainda continua um problema, quer dizer, o Nordeste ainda tem muito problema acumulado, era a região mais pobre do Brasil. E isso parece que diziam, na época, não sei, que era a região mais pobre do hemisfério ocidental. Quer dizer, você rachava o mundo, o hemisfério oriental e ocidental, e não norte-sul, e o Nordeste era a mancha de pobreza maior. E ele, de fato, quer dizer, por isso que eu acho que a cassação dele em 64 foi um golpe muito forte para ele. Ele se dedicou, ele cria a Sudene, né, com o Juscelino ainda, a Sudene é de final, ela é aprovada, demorou um ano para ser aprovada, mas, enfim, acaba sendo aprovada a lei da Sudene em dezembro de 59, vai até 64, depois ele tem que sair. Ali ele se dedicou a corpo e alma. É muito impressionante a dedicação do Sérgio. Teve um dado momento que Jango chama ele para fazer o plano trienal, ele meio que se ausentou, não teve muito jeito, não deu certo o plano trienal, ele volta para a Sudene e fica lá até. Quer dizer, a sensação de que em 64 ele fala isso. Se você quiser dar uma olhada mais profunda nisso, eu não quero fazer publicidade de livro, mas dê uma olhada nos diários de Celso. Eu publiquei um livro chamado Diários Intermitentes, em 2019, pela Companhia das Letras. São os diários de Celso. A imensa maioria dos comentários dele e dos comentários tremendos, tremendamente íntimos, são sobre o Nordeste. Você vai ver lá a ligação de Celso com o Nordeste. E a vida inteira eu conheci Celso falando de Brasil e de Nordeste de manhã, de tarde e de noite, morando na França. Já fazia anos que ele estava na França. Não havia um dia que ele não fizesse algum comentário sobre o Brasil. E olha que naquela época as notícias para chegar demoravam. A gente não tinha acesso ao jornal brasileiro. Eu até tinha, por causa da Isto É, enfim, eu recebia de vez em quando jornais e tal, mas Celso não. Quer dizer, mas o Brasil, e dentro do Brasil, o Nordeste, para ele era uma coisa impressionante. E a Paraíba, né? Vamos combinar. Ele, num dado momento, ele estava no E exílio, ele Pombal. pediu para ele adorar. Pombal. Não, mais do que isso, a praia, não, mas a praia, a praia. A praia. Ele saiu de Pombal pequeno, ele tinha 8 anos quando ele saiu. O Pombal dele ainda foi o Pombal de incursão de cangaceiro. Quer dizer, Sim. ele lembra ainda, e ele fala isso nos diários, dele pequeno, e o pai, ele era um menino mais velho, digamos, tem a menina, mas ele era um menino, o pai esconde ele porque saiu a notícia de que os cangaceiros estavam chegando e iam vasculhar a cidade inteira, digamos assim. E o pai ele esconde, ainda sai com ele para escondê-lo. Depois ele foi para João Pessoa, que na época chamava Cidade da Paraíba, né? Sim. Ele foi ainda muito, muito jovem, muito garoto, com criança, com 8, 9 anos por aí. Aí ele descobre o mar. Quer dizer, Tambaú era lá longe. Eles moravam no centrinho da cidade, ali perto do convento, por ali naquele velho centrinho, a Rua Duque de Caxias, Pedro II, aquelas ruazinhas ali do centro. Tambaú era lá longe. A avó dele, no verão, descia com o pessoal todo num Veraneava caminhão, lá. os meninos das crianças alugavam uma espécie de casinha enfim, de pescador em Tambaú, botava aquela criançada toda lá dentro, e depois de um mês voltava. Mas não tinha negócio de você ia a Tambaú de caminhão, andando e tal. Fazia uma mudança para Tambaú, ficava lá um mês, e o céu se maravilhou com o mar, né? A coisa do mar. Tanto assim que, anos depois, ele já estava no exílio, o pai dele diz para ele que tem o terreno de alguém ali na Praia Formosa. E ele compra um terreno em Praia Formosa,
que era lindo, esse terreno era lindo. Hoje, eu fui lá algumas vezes, ele dá de cara para o mar, ele era um areal, na verdade, o terreno, e na parte de trás passava já a rodovia, aqui era meio que ia para o norte, né? E ele pensou em construir lá. A gente só não pensou em fazer casa lá, que aí vai para a França, vem para cá. A gente não tinha apartamento no Rio, precisamos comprar apartamento no Rio. Aí começou a ser casa demais para cuidar, entendeu? Aí acabou desistindo da praia e vendeu esse terreno muitos anos depois. Mas e a gente ia bastante a Paraíba, meio, não vou dizer escondido, mas meio na moita, porque o Celso ainda tinha aquela coisa de chegar na Paraíba, se só alguém soubesse, e o jornalista para o aeroporto. Aí fazia matéria com ele, fazia isso, e o pessoal ficava procurando muito ele. E ele preferia ficar quieto na dele. Uhum. Várias vezes a gente foi a João Pessoa, a gente ficava lá no Tambaú, Tambaú. ficávamos lá no Hotel Tambaú quietinho, tal, lendo Uhum. ali, tomando uma Uhum. caipirinha na piscina e tal, mas meio escondido, Um entendeu? oásis, Ele um era muito, oásis. muito, muito ligado, muito Hein, ligado. Rosa? Um E oásis. curiosamente, mas curiosamente, ele dizia mais facilmente que ele era sertanejo do que nordestino. A Isabel acho que não é sertaneja, né? A Isabel Meu tem cara de pai é brejeira. sertanejo, eu sou de Campina Grande. Você é brejeira. Ah, bom, você é Campina Grande, tudo bem. Eu sou do Agreste da Eu sou Borborema. sertanejo. Neumann é sertanejo. Meu pai é sertanejo. Quase potiguar, quase cearense. Eu É. sou iraunense, conterrâneo de Luiz Erundina de Souza, o único político honesto do Brasil. Ô, Rosa, eu vou concluir aqui com uma passagem de Celso Furtado na guerra, como tenente da Força Expedicionária Brasileira, aqui na página 68. É uma missão pacífica. Ele conta aqui um momento de tensão na guerra, um momento que ele ficou meio emparedado e ele voltou lá para o Nordeste, não, e ele voltou lá para o sertão da Paraíba, que eu achei maravilhoso. Ele disse assim, e como uma força independente de... Eu vou ler o parágrafo todo. Atingimos a porta. Eu sentia presa à minha face uma máscara de ferro. E nesse instante, nesse meio minuto, o pavor da companheira foi mais forte do que eu e me penetrou todo. Tornou-se também meu. Minha mente balbuciava, se tornou lúcida e incoerente. E como uma força independente de mim, ela me transportou da Catedral de Milão para a minha rede de sertanejo. Das lágrimas da minha avó para o punho armado do alemão. Ah, eu achei maravilhoso, Rosa. Eu achei maravilhoso ele no colo da avó, né? De Milão para o colo da avó. É, Eu achei fantástico, fantástico. Rosa. é bonito. Antes de terminar, eu só quero agradecer muitos caros amigos. Olha para lá, José, para falar com o teu público. O Salles Gaudêncio, o Zé Mário Pereira e o Dionísio da Silva, que nos colocaram no caminho de Rosa Freire da Guiar. Zé Mário Pereira. Isso. Salles Gaudêncio. Muito bem. E Dionísio da Silva. São pessoas muito queridas, todos eles, cada um de um lugar, né? Porque Dionísio com aquele sotaque lá de Santa Catarina. Catarinense. Vamos conversar com ele daqui a pouco, daqui a meia hora vamos Que conversar bom. com ele. Depois avisa, quando o Dionísio for para o ar, eu queria ver o Dionísio, eu gosto muito dele. Tá. Vamos Gente, falar... eu só tenho a agradecer a vocês, entendeu? Foi é um prazer para mim poder falar um pouco das coisas que eu fiz, das coisas do Celso, dos arquivos dele, enfim, é um prazer. Foi um prazer muito grande, fico muito feliz e agradeço muito a vocês. Nós também agradecemos a você que ficou até aqui. Neumann, olha para o teu público, Neumann. Queremos agradecer a você. Não perca! Que ficou até aqui, que nos acompanhou, que apreciou a conversa com a Rosa Freire. Mais uma vez, obrigada, Rosa, pela Esse Freire é de Pernambuco? Esse Freire é de Pernambuco? É de Pernambuco? O Freire é de Pernambuco? Não. Esse Freire da Guiar, na verdade, é do Minho. E eles chegam no Brasil por Minas Gerais. E aí desce para o Rio de Janeiro. Muito bem. É isso aí. Tchau. Até a próxima. Em pé.